Vivendo na carne. Se desejamos manter nosso amor por Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, devemos aprender a viver sob a direção e liderança do Espírito do Santo, em vez de ficar sob o domínio da carne. Existe uma boa razão para isso. Aliás, existem várias boas razões. Paulo nos dá uma delas: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 18. Não é de admirar que ele continue dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8. Outra razão está em Gálatas 5. 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. A vontade de Deus é que vivamos acima dos desejos da nossa natureza carnal. Não podemos, ao mesmo tempo, amar a Cristo e a carne e tudo o que ela representa. Os desejos carnais. Existem algumas coisas sobre a carne que precisamos entender. Primeiramente, quando a Bíblia usa a palavra carne, para falar da forma como vivemos, está referindo-se à parte não redimida de uma pessoa. E aquele seu lado que quer agradar a si mesmo, aquele padrão de vida que você tinha antes de conhecer o caminho da salvação, moldado pela sua família, ambiente e circunstâncias. Se a sua carne quer que pratique coisas más, você não tem opção. Não me enganei. A sua carne deseja ser imoral e não existe nada que você possa fazer. Isto confunde as pessoas. Elas dizem: não consigo parar de desejar isso. A sua carne foi treinada para pensar e agir de certa forma e desejar determinadas coisas. Quando você recebe a Jesus Cristo como Salvador, Ele não mata os desejos da sua carne. Você pode perguntar: então qual a diferença que Jesus faz? A resposta para isso está em Gálatas 5, 16. O Senhor nos ajuda a não cedermos aos desejos carnais. Ele lhe dá poder para escolher a não satisfazer aquele desejo que você acredita que não consegue deixar de lado. Conhecer o caminho da salvação não significa não ter maus desejos. Receber o caminho da salvação significa não precisar satisfazê-los. Lidando com a carne. Quando o assunto é lidar com a carne, algumas pessoas dizem: se você conheceu o caminho da salvação, não deve ter este tipo de desejo. Quem diz que não tem desejos carnais está mentindo. Eu os tenho e você também. Os meus desejos podem não ser iguais aos seus, mas negar a existência deles não ajuda em nada, porque sabemos que a carne é fraca. Paulo disse que na carne não se encontra nada de bom. A carne, por si mesma, sempre se inclinará para o mal. Você poderá argumentar: mas não é exatamente este o desejo que Deus condena como sendo pecado. O texto de Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando uma tentação nos seduz,
nosso desejo carnal nos diz para irmos em frente. Algo dentro de nós nos conduz à tentação. Mas lembre-se de que não há pecado em ser tentado. Até aqui, nenhuma condenação foi mencionada. Vejamos o versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observe que Tiago não chama a cobiça de pecado. O que ele chama de pecado é a concepção da cobiça. Isto é, quando você efetivamente cedeu à cobiça e deu vida a ela. Quando você deu a ela o sinal verde. Há um ditado americano que diz: você não pode evitar que um passarinho voe por sobre a sua cabeça, mas pode evitar que ele faça um ninho sobre ela. Deus está preocupado com a nossa escolha de permitir ou não que o passarinho faça o seu ninho. Ou seja, você realmente se engaja no pecado quando decide agir de acordo com um desejo sobre o qual não teve domínio. Você escolhe ser ou não carnal. O momento do pecado, a carne tem desejos, mas o pecado acontece quando você responde aos seus apelos. Um homem pode ver uma bela mulher ou uma imagem sedutora, e sua carne reage instantaneamente com um pensamento errado sobre aquela mulher. Até este momento, o seu desejo está conduzindo na direção errada, mas o que Deus está interessado em saber é o que o homem vai fazer nesta situação. Se ele disser: vou olhar, dar asas à minha imaginação e permitir que a minha cobiça vá até onde esta tentação me levar, então ele já entrou em pecado, pois escolheu desfrutar daquele desejo. O momento da escolha é o exato momento do pecado. Tenho boas e más notícias para você. Não há nada que possa fazer com o fato de ter desejos, mas você pode ter domínio sobre eles quando quiserem dominá-lo. E o que faz a diferença da vida cristã? Mesmo que o seu passado tenha influência sobre o seu presente, ele agora não pode controlá-lo. A guerra à carne vai continuar tentando dominar você. Veja como Paulo descreve a guerra entre a carne e o espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Existe uma guerra sendo travada dentro de você. Uma das maneiras de você saber se realmente recebeu o caminho da salvação é mediante a existência de uma batalha em seu interior. Se continuar pecando sem nunca existir um conflito em sua alma, você não está no caminho da salvação. Se existe uma batalha da justiça contra a injustiça, provavelmente você não tem o Espírito do Santo para lutar contra a sua carne. Uma pessoa que não conhece o caminho certo pode estar constantemente praticando a injustiça e, ainda assim, se sentir em paz. Ela pode ser injusta e se sentir muito bem com isso. Isso é impossível para um cristão. Assim como Jonas, quando estiver fora da vontade de Deus, você terá de lutar contra ele para ficar bem. Mesmo assim,
Deus vai intervir em algum ponto e interromper a sua falsa sensação de segurança. Ele fez isso de uma forma dramática com Jonas. O profeta descobriu que não ficaria mais à vontade e vivendo confortavelmente em sua desobediência quando caiu na água fria. Paulo nos fala dessa guerra entre sua carne e o Espírito do Santo que habita dentro de você. Você pode até continuar pecando como fazia antes de conhecer o caminho da salvação. Mas, agora que foi transformado, algo começa a incomodá-lo. E a batalha espiritual. O efeito dessa guerra é descrito na última frase do versículo 17. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Em outras palavras, você pode querer fazer uma coisa, mas acaba fazendo o oposto do que queria fazer. A sua carne diz: vá em frente e peque. Mas, por causa da influência do Espírito, você acaba resistindo à tentação. O Espírito pode dizer: seja fiel. Mas, influenciado pela carne, você desobedece. O Espírito do Santo pode tirar de você os desejos da carne, ou a carne pode passar por cima dos desejos do Espírito. O resultado disso é que você e eu geralmente somos pessoas contraditórias. E por isso que dizemos: não devia ter feito isso. Sabemos que não deveríamos ter feito algo, mas acabamos fazendo e depois nos sentimos fracassados. Isto acontece porque passamos por cima do Espírito e cedemos ao pecado. Se está em guerra com a sua carne, você precisa conscientizar-se do pecado para chegar ao arrependimento. Do contrário, necessitará fazer bastante ginástica mental e arranjar muitas desculpas esfarrapadas para justificar o seu erro. Se você é um cristão, está em constante conflito. Mais que isso, está numa guerra. O que acontece quando você cede à carne? Claro que você deve evitar isso, porque um estilo de vida carnal não agrada a Deus e o seu primeiro amor por Cristo vai esfriar. Os resultados de um estilo de vida carnal em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo dá 3 categorias básicas de pecado que resultam numa vida carnal: os pecados sexuais, os pecados da superstição e os pecados sociais. Esta lista não é muito extensa, mas ele diz no versículo 21, e coisas semelhantes a estas. Assim, ninguém pode dizer: que bom! O meu pecado não está na lista de Paulo. Note como o versículo 19 começa: as obras da carne são conhecidas, as quais são. Você não pode fazer uma obra sem antes fazer escolhas. E por isso que aconselhar alguém é uma tarefa um pouco complicada, até que a pessoa aconselhada chegue a tomar uma decisão. Poderia dar conselhos a um casal que está casado há mais de 20 anos, mas, até que aquele marido e aquela mulher se disponham a tomar as atitudes corretas, eles vão continuar na mesma vida conjugal problemática e não poderão receber a vitória que Deus já tem para o seu povo. Os pecados da carne. Esta é uma categoria óbvia, mas importante,
quando falamos do estilo de vida carnal. Paulo diz que pecados como estes são evidentes. Você não precisa explicar muito os pecados sexuais. Eles são bastante óbvios. Paulo começa com a imoralidade, usando o vocábulo grego do qual nós retiramos a palavra pornografia. Esta terminologia é bem ampla e inclui todos os tipos de conduta imoral: adultério, sexo ilícito feito por pessoas casadas, fornicação, sexo ilícito feito por pessoas não casadas, incesto, sexo entre membros da mesma família, homossexualidade, atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, e impureza, coração e mente impuras e sensualidade. A sensualidade necessita de um comentário mais detalhado. A Bíblia não condena o fato de andar na moda, mas, sim, a falta de modéstia. Não existe nada de errado em viver com a beleza que você tem. O errado é permitir que essa beleza controle você e o leve a explorar sua sensualidade. Algumas pessoas tentam ser discretas em relação ao seu pecado. Elas se escondem porque não querem que ninguém saiba o que fazem. Porém, a sensualidade denota que você não se importa que conheçam o seu pecado e o quanto veem da sua vida e de seu corpo. O que você precisa saber sobre o pecado sexual é que a atitude de Deus é a mesma, não importando qual forma este pecado assuma. Costumamos criar uma hierarquia para a vulgaridade do pecado. Quando alguém se envolve com a forma mais grosseira de pecado sexual, pensamos: como é que uma pessoa pode se afundar tanto na lama e fazer uma coisa tão nojenta como esta? Quando Deus vê um homem com a mulher de outro homem, ele diz: como é que ele pode se afundar tanto na lama e fazer uma coisa tão nojenta como esta? Quando Deus vê um homem e uma mulher dormindo com qualquer um, ele diz o mesmo. Para Deus, todos esses pecados se enquadram na mesma categoria. Nossa cultura nos estimula a uma resposta sexual em tudo que vemos. Estas imagens, palavras e sugestões apelam para os nossos olhos e para a nossa carne. Existe toda uma indústria construída ao redor da habilidade da mulher em cativar o homem e expressar os seus impulsos sexuais de forma imoral. Um homem um dia me disse: Dr. Evans, tenho uma queda por mulheres. Eu respondi: tudo bem, você tem uma queda por mulheres, mas o que está fazendo para controlar a sua fraqueza? Veja bem, ter uma fraqueza não significa que você não tenha controle sobre ela. Você não tem como controlar todas as suas sensações, mas tem controle total para ceder ou não a elas. E por isso que Deus lhe deu o Espírito do Santo. Os pecados da superstição. Estes pecados são relacionados à religião. Em Gálatas 5:20, Paulo menciona a idolatria e a feitiçaria. A idolatria é a adoração de qualquer outra pessoa ou coisa que não seja Deus. A Bíblia é clara em relação às nossas prioridades. Primeiramente, devemos adorar somente a Deus.
Esta é a nossa prioridade número 1. É por isso que Ele santificou o sábado da semana para nós adorarmos a Deus. Estar na casa de Deus deve sempre ser uma prioridade em nossa vida. A adoração a Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos amar as pessoas. E, por último, devemos usar nossos recursos. Esta é a ordem: adorar a Deus, amar as pessoas e usar nossos recursos. Usualmente bagunçamos as coisas. Usamos as pessoas, amamos e adoramos nossos recursos e nos esquecemos de Deus. Como é que você sabe se está verdadeiramente adorando a Deus? Mateus 4:10 diz que a maneira de sabermos se o estamos adorando é mediante o nosso serviço. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aquilo a que você serve mostra aquilo que você adora. Será que a sua vida está marcada pelo serviço a Deus ou pelo serviço a si mesmo? Se você serve a si mesmo, então não pode estar servindo a Deus, porque Ele deve ser a principal razão de nossas vidas. Qualquer coisa pode tornar-se um ídolo. Você não precisa ir para alguma tribo primitiva para conseguir achar um ídolo. Algumas pessoas têm os seus ídolos estacionados em suas garagens. Outros adoram suas casas. A maioria da sociedade moderna adora o dinheiro. Existem pessoas que adoram até mesmo seus guarda-roupas. Acordamos todas as manhãs e fazemos um culto à nossa pessoa, em frente ao espelho. Não me refiro a ter um carro, um teto ou roupas decentes. Estou falando do serviço próprio. Não recebemos o caminho da salvação para servir a nós mesmos. Isto é idolatria. A idolatria acontece quando qualquer coisa assume prioridade máxima em nossas vidas. Por exemplo, um homem que negligencia sua família, pensando somente no trabalho, tem o seu trabalho como Deus. Paulo também fala sobre a feitiçaria. Temos aqui uma palavra interessante, farmáquida, que é a raiz da palavra farmácia. Quando o apóstolo fala sobre feitiçaria ou bruxaria, ele está incluindo o uso de drogas, que era o principal elemento da bruxaria em sua época e continua sendo ainda hoje. A característica mais maléfica do uso de drogas não é o prejuízo causado ao corpo, e sim o fato de que as drogas são um meio direto pelo qual Satanás pode entrar em sua vida. Alguém viciado em drogas está viciado em algo que vai além de uma substância. O usuário de drogas abre a sua mente para uma dominação satânica. As drogas são um veículo que Satanás usa para se transportar para a sua vida e aprisioná-lo de várias formas diferentes. E por isso que Satanás sempre tem uma droga diferente. Todas as vezes que as pessoas se acostumam com um tipo de droga, aparece outro que é mais barato e oferece maior excitação. O crack pode ser comprado por um preço baixo e produz uma grande euforia em seus usuários, poucos segundos após o seu uso.
Ele tem um poder de adição superior a qualquer outra droga e muitos se viciam após o primeiro contato. Um astro do futebol americano disse que se viciou na primeira vez em que usou a droga, e ela destruiu a sua vida, até que ele veio a Cristo. Sempre há novidades no mundo das drogas. Por quê? Satanás sempre ocupa os seus demônios na atividade de desenvolvimento de drogas, e há uma grande quantidade de pecadores pronta para consumir qualquer coisa que eles produzam. A leitura de horóscopos também é um tipo de adoração a Satanás. A Bíblia condena a adoração da criatura em lugar da adoração do Criador. Romanos 1, 25. Quando as pessoas lhe perguntarem, qual é o seu signo? A melhor resposta a ser dada é, sou de Leão, do leão da tribo de Judá, e use esta oportunidade para falar da luz que há em Cristo. Os pecados sociais. Você deve estar pensando que, a esta altura, não há meio de se afastar ainda mais do amor por Jesus Cristo. Realmente, a lista de pecados mencionada no capítulo 5 de Gálatas é terrível. Contudo, quero que você entenda como podemos acabar, se deixarmos nosso primeiro amor e nos rendermos à vontade da carne. Em Gálatas 5, 20 a 21, Paulo nos fala dos pecados ligados ao nosso relacionamento com o próximo. Quando fala em inimizades, está referindo-se ao ódio ou à falsidade com referência a outros. Você pode dizer, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Você não sabe como eles me trataram, e a minha mãe me disse que eu devia agir seguindo o conceito, olho por olho, dente por dente. Você não pode deixar que as pessoas façam isso com sua vida. Você pode ter um desejo carnal de odiar as pessoas, mas lembre-se de que Paulo está falando sobre a escolha de odiar. E por isso que Jesus diz, amai a vossos inimigos, Mateus 5, 44. Suas emoções podem dizer, odeie, mas isso não tem nada que ver com suas decisões. Deixe-me dar um exemplo, mesmo que um pouco extremado. Um marido pode olhar para sua esposa e sentir ódio. Então ele vai a um psicólogo e conta, não consigo controlar meus sentimentos. Toda vez que eu olho para aquela mulher, o meu ódio fica mais forte. Será o que psicólogo tentará ajudar este marido a superar o incômodo sentimento? Negativo. O psicólogo deve concentrar-se nas escolhas que aquele marido faz e no que ele vai decidir fazer. Ele deve resolver conscientemente a não alimentar mais aquele sentimento. Não vou negar a realidade dos sentimentos das pessoas, porém estes não devem controlar suas escolhas. Quando começarmos a fazer as escolhas certas, também teremos os sentimentos certos. Se o marido disser, tenho ódio dela e não vou mudar até que eu goste dela. Só que não estou disposto a amá-la. Em pouco tempo veremos o casal entrando com o pedido de divórcio, porque é impossível que as coisas se acertem com esse tipo de atitude.
O próximo item da lista é a porfia, ou seja, a discórdia, Gálatas 5:20, que é o conflito resultante do crescimento da inimizade e do ódio. Paulo menciona o ciúme e a síndrome do caranguejo no balde. Os caranguejos puxam uns aos outros para baixo, na tentativa de chegar em cima para sair do balde. O resultado é que nenhum deles consegue sair e todos eles acabam na panela. Este é um pecado terrível que faz com que as pessoas não consigam alcançar o seu potencial máximo, porque acabam sempre fazendo o possível para colocar as outras para baixo. O próximo pecado é a ira. Este é um pecado clássico. Alguém pode dizer: ele implicou comigo e não consegui me controlar. Então meti um soco na cara dele. E mesmo. Você quer dizer que uma pessoa pode forçar outra a fechar o seu dedo mindinho, o anular, o médio, o indicador e o polegar, fazendo-a seguir com que o seu braço se dobre e o seu cotovelo se dobre, projetando-se na velocidade da luz. Não, ninguém pode fazer isso. Se você é um cristão, tem controle sobre estas coisas. Paulo diz que isso é uma obra da carne, porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, v. 23. O Espírito do Santo lhe dá liberdade para se conter e dizer: não vou fazer o que estou sentindo, mas sim o que Deus quer que eu faça. As pelejas, v. 20, são as discussões. Bem, ela estava brigando comigo e eu tive de brigar com ela. A minha filosofia é que a raiva dos outros não pode prejudicar você. Ela não deve levá-lo a perder o controle. Quando alguém quer brigar, deixe-o falar bastante. Permito que ele esvazie sua raiva, dizendo tudo o que quer dizer. E, quando acho que chegou a hora, pergunto: já terminou ou tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu não terminei. Então pode continuar. Você fez isso, isso e aquilo. Você está certo. Já terminou. Eu tenho mais uma coisa. Fique à vontade. Terminou agora? Terminei. Ótimo, agora que terminou a gente pode voltar ao assunto. E, agora a gente pode conversar. Depois Paulo menciona as dissensões e facções. Esses dois itens têm a ver com conflitos em um grupo. Há pessoas que compram a briga das outras, em vez de tomar o partido de quem está com a verdade. Elas gostam de dizer: estou com ele e não abro. Se todos dissessem: estou do lado da verdade, não teríamos tantos conflitos raciais, econômicos e culturais. Se todos nós vivêssemos de acordo com o Espírito, e não de acordo com a carne, todos nós estaríamos ao lado do Senhor. Os pecados finais da lista são invejas, bebedices, orgias. Salomão escreveu: a inveja é a podridão dos ossos, Provérbios 14:30. A palavra diz que o nosso interior apodrece quando olhamos para alguma coisa que alguém tem e a desejamos muito. Quanto à bebedice e à orgia,
elas são usadas juntas e geralmente significam uma exibição pública insolente de selvageria. Obviamente, as pessoas que estão bêbadas perdem o controle de suas ações. As orgias descritas aqui dão a ideia de selvageria e barulho, sem levar em consideração as pessoas ao redor. O estilo de vida carnal e o reino de Deus, mesmo que a lista seja longa, não é completa. Ainda assim, os pecados da carne descritos aqui são suficientes para garantir uma conclusão definitiva: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. V. 21. Isto tem causado bastante confusão. Será que Paulo está dizendo que aqueles que fazem estas coisas não serão salvos? Já vimos que os cristãos podem desenvolver o hábito de fazer coisas erradas. Há diversas ilustrações bíblicas de cristãos que tinham maus hábitos. Uma distinção vital. A razão pela qual Paulo fala sobre cristãos que praticam estas coisas é o uso da palavra herdar. Esta palavra não é usada para não crentes. Os incrédulos que praticam estas coisas não entrarão no reino. Os cristãos que praticam tais coisas entrarão no reino, mas não terão parte na herança dele. Esta distinção é muito importante. Existe uma diferença entre entrar no reino e herdar o reino. Quando o povo de Israel foi salvo na noite de Páscoa e saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, Canaã. Esta foi chamada de herança do povo no Velho Testamento, o local que Deus havia reservado para o povo entrar, desfrutar e se beneficiar da terra de leite e mel. O propósito era que o povo experimentasse uma vida plena. Porém, por causa do pecado persistente e da desobediência, que o Novo Testamento denomina carnalidade, os israelitas perderam sua herança. Renunciaram a uma vida produtiva e nunca puderam desfrutar de Canaã e do cumprimento das promessas de Deus. Por causa dessas coisas, eles ficaram tanto tempo vagando no deserto. Uma questão de mérito. Existe uma prova que não deixa nenhuma dúvida de que a herança a que Paulo se refere é para crentes que estão perdendo alguma coisa, e não para incrédulos que não entrarão no reino de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre herança, sempre se baseia em alguma forma de mérito. A salvação nunca se baseia em mérito, ela sempre se fundamenta na graça de Deus. Você não é salvo porque recebeu a salvação por merecimento. Então, qual é a prova que temos de que a herança está ligada ao mérito? Já vimos esta ligação em Gálatas 5, 21, onde aqueles que vivem na carne acabam comprometendo sua herança do reino de Deus. Essa ligação, entretanto, é ainda mais direta em Colossenses 3, 23 a 24. E tudo zero que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que servis. Paulo só pode estar se referindo aos cristãos, porque os não crentes não trabalham para o Senhor.
Mesmo que eles trabalhassem, eles nunca ganhariam o seu lugar da salvação. Nossa herança como crentes é a recompensa que Deus nos dá por servirmos a Cristo. Sendo assim, os cristãos que persistentemente praticam um estilo de vida carnal acabam sofrendo dois tipos de perdas. A primeira ocorre nesta vida, e a segunda se dá na vida eterna. A perda atual é a incapacidade de desfrutar de uma vida plena e produtiva. Isto pode acontecer das maneiras mais variadas. Pode acontecer uma tragédia na família, uma morte prematura ou ainda a existência de dificuldades em suprir as suas necessidades básicas por causa da disciplina de Deus. Mesmo que os cristãos nessas condições entrem no reino, eles não desfrutaram das heranças dele. Eles não receberão a autoridade que Deus quer dar para eles no reino que está por vir. Todos os anos visito a Feira Estadual do Texas, em Dallas, pois gosto de andar nas montanhas russas e também por causa da variedade de pratos que são servidos. Geralmente entro na feira de graça, porque os membros da minha igreja sempre me dão os ingressos de presente. A minha entrada na feira é um presente que foi pago por outra pessoa. Então vamos dizer que a feira seja o reino messiânico na terra. Estando eu dentro da feira, sempre há muita coisa para fazer, a roda gigante com mais de 100 metros de altura, o circo, os jogos e todos os tipos imagináveis de exposições. Posso passar o dia todo indo de um lado para o outro, fazendo tudo o que eu queira. As atividades da feira estão disponíveis para mim, porque o ingresso já permitiu a minha entrada. Entrei de graça porque alguém pagou pelo meu ingresso. Não tive problemas para entrar e posso ficar até a hora que ela fechar. Posso desfrutar das belezas, dos sons e do cheiro de comida na feira estadual. Mas, para aproveitar tudo que a feira estadual oferece, preciso de algo além do ingresso de admissão, porque a feira estadual do Texas não é totalmente gratuita. Os brinquedos, os jogos, as exposições e a comida não são de graça. Para desfrutar totalmente da feira, eu preciso ir lá. Necessito de que alguém diga para mim. Na feira. Aproveite tudo isso, sem lhe custar nada. Você foi um servo fiel e aqui está a sua recompensa. Todos os cristãos verdadeiros vão entrar no reino. Isso é muito melhor do que não poder entrar na feira. Entretanto, é muito triste estar na feira e não poder desfrutar dos brinquedos, das exposições e da comida. É muito triste entrar mas não ser participante de todas as coisas boas que acontecem ali. Olhando por outra perspectiva, o meu filho mais velho, Tony Jr., está mencionado no testamento que eu e Lois preparamos, como seria de se esperar. Ele é o nosso filho e nada pode mudar isso. Porém, nos Estados Unidos ele pode ser deserdado, mesmo que não possa ser desfiliado. Na verdade, a nossa herança diz que, se um dos nossos filhos adotar um estilo de vida desonroso e não mostrar frutos de arrependimento,
a bênção de nossa herança será removida dele e dada para nossos outros filhos. O Tony Jr. é meu filho de nascimento, meu herdeiro por laços de família. Contudo, só vai herdar o meu reino se possuir um estilo de vida cristão. A herança que o seu pai tem para ele deve ser uma motivação para que viva uma vida correta. Você sabe o que motiva a mim e a você a viver uma vida correta? A herança do pai à nossa espera. De volta ao primeiro amor. Viver para agradar a carne causa perdas irreparáveis para qualquer cristão. Isso mata a nossa alegria de viver e enfraquece o nosso amor por Cristo, que é o tema deste livro. Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Veja algumas maneiras pelas quais você pode demonstrar seu amor por Cristo. 1. Como estamos inseridos em uma cultura de sexo ilícito, devemos estar constantemente em guarda. Talvez seja a hora de você fazer algumas inspeções periódicas de que tipo de material está entrando em sua casa, certificar-se de que não está permitindo que a tentação sexual esteja na sua sala por intermédio da televisão, ou que ela entre sendo colocada à sua porta. 2. A categoria de pecados supersticiosos nos lembra que muitas pessoas de nossa cultura, especialmente os jovens, estão amarrados a demônios, à adoração satânica e a outras coisas que envolvem forças malignas. Se você tem um filho, um parente ou um amigo que está envolvido com esse tipo de coisa ou se quer preservar sua família, recomendo que busque alguma literatura que fale sobre como lidar com esse tipo de situação. 3. Os pecados sociais ocorrem na maioria das vezes pelo mau uso de nossas línguas. Se alguma das coisas que discutimos dentro desta categoria tem se tornado um problema para você, vá a Deus em oração e peça para que Ele remova isso de sua vida. Se o Senhor lembrar a você que existe alguém a quem deve perdoar, faça isso o mais rápido possível. 4. Sabemos que a nossa carne é fraca e que todos temos um ponto fraco. Se você não sabe onde há uma tendência de queda, peça a Deus para lhe mostrar o seu ponto fraco e então procure na Bíblia os versículos que o fortaleçam contra esse tipo de pecado. Memorize esses versículos para que eles possam estar disponíveis todas as vezes de que precisar. Uma concordância bíblica pode ajudar você a encontrar a luz.